Então vamos lá. Em um livro do professor Severino Celestino, eu comecei a analisar sobre um pequeno detalhe que muitas vezes passa desapercebido em algumas ideias. E até o próprio Kardec, ele declara o seguinte, é sobre a Bíblia, as traduções, né? Devemos concluir que a Bíblia é um erro? Não. Mas que os homens se enganaram na sua interpretação. Então escreva-se aqui, vamos lá. A Bíblia é o livro mais lido no Ocidente e dos mais aceitos do mundo. Devemos acreditar plenamente nas verdades existentes em suas páginas, mas não nas alterações que nela fizeram os homens. Muita coisa foi perdida em sua tradução. E é por esta razão ela precisa ser melhor analisada. Nós sabemos que ela possui um conteúdo moral e, sobretudo, ecumênico. E uma vez que ainda não é citada nenhuma religião, nós vemos na primeira aliança que tem o Velho Testamento, que predomina o monoteísmo, que é a condução de um povo para um único Deus. E nos evangelhos nós vimos a segunda aliança. Nós encontramos Jesus ensinando os mais lógicos princípios de moral e espiritualismo, sem, no entanto, evidenciar qualquer religião, a não ser afirmando que não viera destruir a Torá ou a lei, nem os profetas. Representação que é do judaísmo, que era a sua religião. Durante muito tempo, nós temos convivido com as informações dos textos bíblicos, que nos são trazidas por tradutores ocidentais e, sobretudo, tradutores não espíritas. E o resultado é que ficamos à mercê dos que nos transmitem conceito dentro de suas interpretações pessoais. Nós temos ainda o desprazer de conviver, desculpe a palavra, com as informações tendenciosas que cada um coloca em suas traduções bíblicas, fazendo uma interpretação puramente pessoal e informando categoricamente que a Bíblia condena o espiritismo ou, como queiram alguns, a doutrina espírita. A Bíblia ela passou por muitas fases até chegar ao seu estágio atual. Desde a sua língua original até chegar ao Ocidente, ela passou do hebraico para o grego. Na famosa tradução dos 70, a Septuaginta, daí para o latim, com a Vulgata de São Jerônimo. E depois para os diversos idiomas ocidentais, e finalmente para o português, até chegar às nossas mãos. O interesse nisso tudo é que são encontradas muitas diferenças de traduções entre elas. E por quê? O texto que se originou não foi o mesmo? Por que falta unanimidade em suas traduções? E uma única resposta que talvez nós achamos concebível, encontrada, foi que a questão pessoal que cada corrente religiosa coloca em sua tradução.
E sempre nós nos surpreendemos ao ouvir pessoas afirmarem que a Bíblia condena a doutrina espírita. E nós gostaríamos de questionar com a seguinte pergunta: qual é a Bíblia que condena a doutrina espírita ou o espiritismo? E não é difícil concluir que houve uma desnaturação dos conceitos mais evidentes da Bíblia, adulterando-se a sua verdadeira essência. Na verdade, a Bíblia, em sua língua original, ela não condena a doutrina espírita ou o espiritismo, pois ele não existia na época em que os profetas receberam os seus livros sagrados. Os textos hebraicos do Tanakh, ou os textos gregos da Septuaginta, que é a Bíblia grega, e os textos da Vulgata, que é a Bíblia em latim, também não trazem condenação à doutrina espírita. O que é lógico, visto que a doutrina espírita ou espiritismo não existia no período que estas traduções foram realizadas. E de onde vem então a condenação à doutrina espírita e à mediunidade, citada em versículos da própria Bíblia? Fica fácil deduzir quem foram os responsáveis por estas introduções tendenciosas nos textos sagrados. Na questão 1009 do Livro dos Espíritos, Platão faz uma referência que nós tenhamos a necessidade e que se faça uma consulta aos textos sagrados em suas fontes originais, mostrando que os gregos, os latinos e os modernos não deram a mesma significação aos textos originais hebraicos, em específico com relação às penas eternas. O rabino Moshe Grilak afirma em sua obra Reflexões da Torá que não é possível para nenhum de nós avaliar os eventos bíblicos, pois a distância física e de tempo ela impede uma avaliação objetiva e abrangente. Como pode alguém julgar com tanta veemência textos do passado, adaptando-os às realidades do presente, bem como às suas crenças e convicções pessoais? Os textos das Sagradas Escrituras, em sua língua original, que era o hebraico, não possuem em nenhuma de suas páginas condenação à doutrina espírita ou a qualquer outro princípio religioso. Todos sabem disso, inclusive os seus tradutores. As citações que usam com referência à doutrina espírita são de livre responsabilidade deles. Na Bíblia de Jerusalém, que das edições paulinas, por exemplo, considerada a melhor edição da Sagrada Escritura em português, traz em sua apresentação a informação de que sua tradução foi realizada por uma equipe de estudiosos católicos e protestantes. No entanto, aparece
em suas páginas a condenação, a interrogação de espíritos. Espíritos. E isto é um texto que não possui a palavra espírito no original. Veja em Deuteronômio capítulo 18, versículo 11, que diz: nem feiticeiros, nem encantadores, nem espiritistas, nem adivinhos, nem necromantes. Por que será que esses tradutores procederam assim? Diante do que encontramos nos textos traduzidos, nós podemos concluir que se eles conhecem os textos, não conhecem o Espiritismo e ainda não possuem tendência contra a doutrina espírita. O que é lamentável. Pois sabemos que o próprio Cristo perdoou as prostitutas e os zaqueus da vida. Claro que não vamos nos comparar a Cristo. No entanto, nós podemos observar ao longo da história que nossos irmãos tradutores ainda não aprenderam a respeitar, talvez, aqueles que fazem parte de outro credo religioso, ainda que este seja um credo cristão, como é o caso da doutrina espírita. Cabe aqui um questionamento: por que precisam existir tantos tipos de Bíblias em português, quando a Bíblia hebraica, que as originou, é uma só? Então os homens criaram, através dos tempos, conceitos e adaptações dos textos bíblicos às suas conveniências pessoais. E o resultado é que ainda hoje são encontradas no Ocidente muita discrepância, muita discordância e derivações da Bíblia. Um pequeno lembrete, um estudo, que a gente possa entender um pouquinho. Muita paz, muita luz. Gratidão a todos.